Então, começando nova parte aqui do nosso treinamento, que eu quero ser um corretor, não tem como vender um produto sem ter um produto. Então, a captação do imóvel, ela é muito importante. Por que a captação do imóvel é importante? O que eu preciso saber de um imóvel para poder vender ele? Primeiro, eu tenho que saber alguns critérios simples. Como, por exemplo, a documentação desse imóvel. Saber da documentação do imóvel, ela é muito importante, porque é ela que vai dizer se o imóvel é legal para vender ou não. É ela que vai dizer se o imóvel pode ser vendido ou não, ou que critérios o imóvel pode ser vendido. Então, quando a gente pega a documentação do imóvel, eu tenho imóveis, a documentação está ok, está perfeita para vender. Só que tem imóveis que eu pego que às vezes precisa mexer na documentação. Só para ver como que vocês, conhecendo pouco, já sabem de algumas coisas. O que pode impedir um imóvel de ser financiado? Não tem escritura, né? O imóvel não tem a escritura. Por que esse imóvel não tem a escritura? Digamos que ele é um imóvel da Coab, como o Sandro disse, ele não foi quitado. O imóvel dos programas sociais, a escritura é emitida após a quitação do imóvel. Então não é que o imóvel é ilegal, ele não foi quitado, não foi emitido a escritura. Um imóvel na planta de uma construtora particular, emito a escritura para poder vender esse imóvel, porque ele é pago pelo banco para a construtora e eu pago o banco. Então, mesmo ele sem estar pronto, ele já tem a escritura. Só que tem imóvel que não foi quitado, não tem a escritura, porque o programa social só dá a escritura após quitação. Então, a gente vai sempre ver isso no decorrer. Então, Coab dá escritura depois, PAR, FAR, CDHU. CDHU às vezes eu quito, ele fala que o prédio inteiro tem que quitar para emitir a escritura de todo mundo. É uma das regras e desculpas que o CDHU dá. Então não é todo o CDHU que dá a escritura, mas nem todos os imóveis CDHU não têm escritura. Então é uma particularidade do CDHU. Só que às vezes esse imóvel do CDHU que não tem escritura, ou da Coab que não tem escritura, eu posso vender à vista, fazer contrato de gaveta, ir lá no CDHU ou na Coab, transferir para o meu nome. Ou eu posso pagar no nome daquela pessoa que comprou, tendo uma procuração, quando eu quitar, eu posso tirar a escritura no meu nome, no nome da antiga pessoa, e com a procuração ainda posso vender para um terceiro e financiar. Então, esse imóvel que não tem a escritura, dependendo do imóvel, eu posso passar ou não para o meu nome, eu posso pagar e representar a pessoa via procuração ou não. Só que, às vezes, esse imóvel que não tem escritura é porque ele foi construído num terreno particular e eu não sou o dono do terreno, então eu não tenho a escritura. Existem várias fases que é colocado pelo governo para o pedido do uso capião. Alguns casos 5 anos, alguns casos 10 anos, alguns casos 20 anos. Quem vai analisar isso? O advogado que vai cuidar do uso capião. Eu posso pegar um imóvel e vender, sendo que ele vai fazer uso capião? Eu não aconselho. Melhor o proprietário, pessoa que reside, tirar o uso capião, tirar a escritura e nós como corretores aí sim vender. Vendi sem escritura, com pedido ou ainda vai pedir uso capião, pode ser que a pessoa perca, aquele imóvel seja demolido, o terreno seja integrado ao verdadeiro dono. Então nós não nos envolvemos nessa questão. Então tem que entender o porquê não tem a escritura. É legal ou é ilegal? Posso legalizar ou não posso legalizar? Então primeiro legalizo, depois eu vendo. Então, esse ponto é extremamente importante, essa questão da escritura. Existem várias maneiras da pessoa tirar essa escritura, dele provar isso do capião. Às vezes ele transferiu o IPTU para o nome dele, às vezes ele tem testemunhas que ele reside no imóvel há mais de 20 anos, às vezes ele pegou
e guardou a conta de luz, mostrando que ele reside lá há 20 anos. Então existem várias formas. Quem vai fazer isso? Advogado. Então não é nós, corretores. Nós indicamos, encaminhamos, orientamos, mas na justiça quem vai defender, vai fazer um pedido é advogado. Às vezes leva 3 anos ou mais para sair um pedido de uso capião. Então, aconselhamos o cliente, regulariza, depois vende. Então nós não vendemos sem a escritura, se ele não for legal, tá? O que mais pode ser impeditivo do meu imóvel não ser financiado, além da falta da escritura? Débito do imóvel. Débito do imóvel. Às vezes esse imóvel, ele tem dívida do IPTU. O banco, ele vai falar assim, peraí, você está vendendo um imóvel com dívida no IPTU, a pessoa que comprar o imóvel também está comprando a dívida. Só que se ela não souber dessa dívida, ela pode se enrolar com essa dívida, esse imóvel pode ser perdido para a prefeitura, só que o banco vai falar, peraí, ele já deve para mim a garantia ao imóvel, eu vou correr o risco dele perder o imóvel para a prefeitura, quem perde é o banco. Então esse débito no IPTU pode não aprovar um financiamento. Às vezes, o débito pode ser no SPC ou Serasa. Se a pessoa tem um débito acima de 5% numa única instituição, o banco pode rejeitar o financiamento. Então a gente manda para o jurídico do banco, pode ser aceito ou não. Se ele tiver 10% do valor do imóvel em dívidas, lugares diferentes, pode ser negado ou não. Em muitos casos, o jurídico do banco até aceita, mas ele vai analisar o tipo, tempo de dívida e de que dívida que é. Por quê? Algumas dívidas o imóvel pode servir como garantia. Algumas dívidas o imóvel não serviu como garantia, mas aquela dívida pode tomar o imóvel como garantia. Dívidas trabalhistas, dívidas com a Receita, às vezes dívidas de pensão alimentícia ou outras dívidas também podem influenciar. Então pode ser um impeditivo. O documento está ok, mas a pessoa que está vendendo não está ok. É um impeditivo do financiamento. Então na própria captação do imóvel, nós temos uma ficha para captar. Essa ficha, ela vai direcionar você para as perguntas certas, para que você não conte com a memória em perguntar. Então, para que você possa cadastrar. A pessoa que receber a ficha possa transmitir as informações para o anúncio de forma correta. Então, isso tudo é importante. Não só essas informações de dívida são importantes, como quando a pessoa está finalizando a compra de um imóvel, é um dever do corretor tirar as certidões negativas. Ver se aquela pessoa tem algum processo contra ela, familiar, trabalhista ou alguma outra coisa que pode influenciar no imóvel. Se ela não tem, procede normal. E a certidão negativa que tem tudo isso? Várias certidões negativas diferentes. Ah, são várias que tu tem que tirar? Várias. Mas Certidão aqui, negativa da Receita, certidão negativa da União, certidão negativa mas de você vai no cartório débitos. e pede, eu quero tirar todas as certidões Não, negativas? você vai na mesa da Gabi e fala, Tó, tira aqui as certidões negativas. Ah, tá. Tá, nós temos uma pessoa só para tirar essas certidões negativas. Coração, você. Que outra coisa pode ser impeditivo do meu imóvel para financiar? Dependendo do programa habitacional. Dependendo do programa habitacional. Então eu tenho um programa habitacional, Minha Casa Minha Vida 1. Eu tenho um programa PAR, que ainda tem 2 anos após a quitação. Então o que acontece? O programa Minha Casa Minha Vida 1, ele não pode ser vendido antes da quitação. Se vender antes da quitação, é estelionatário. Porque a pessoa tem 10 anos para quitar o imóvel, às vezes com parcela de R$25 por mês, R$80 por mês. Não, peraí, R$25 por mês, vezes 120 meses, 3 mil. Ah, eu quero 10. Traz para mim que eu pago a vez. Não pode. Eu tenho que pagar mês a mês. Eu não posso antecipar. É um subsídio dado na parcela. Então a parcela antecipada perde o subsídio, o imóvel vai para quase 100 mil.
É uma maneira do governo obrigar a pessoa a ficar lá 10 anos. É uma pessoa de extrema pobreza, ou de área de risco de extrema pobreza, está com uma parcela simbólica que não pagou nem a construção do governo para morar. Não é para ela vender e voltar para a favela, voltar para o rio, voltar para debaixo da ponte. Ou os familiares se aproveitar. Tanto é que nesse programa, o imóvel não pode ficar vazio mais do que 30 dias, não pode ser alugado, não pode ser emprestado. Tem que ser residido pelo mutuário. Infelizmente, não há fiscalização como deveria ter, mas existem denúncias. Nós não vendemos, não se envolvemos. Como é o nome desse? Minha Casa Minha Vida 1, que é o 100% social, que é o de associação. Tá. Então, o que acontece? Às vezes, você não fez nada, você é de bem com todo mundo, só que o seu vizinho de porta vendeu e ainda foi cantar de gala do bar, brigou com todo mundo, encheu a cara. O dono do bar, que não tem nada a ver com a história, foi lá, ligou no Ministério da Cidade e fez uma denúncia. O seu apartamento do lado entrou no meio da denúncia, sem você ter nada a ver com o vizinho, mas você está errado no que você vendeu. Então, independente de ter ou não fiscalização, ter ou não denúncia, temos que fazer o certo. Então, alguns programas não são vendidos. Passou 10 anos, pegou a escritura, fez quitação, é imóvel normal, a pessoa vende e faz o que ela quiser. Pode até ter o financiamento do imóvel. Algum outro impeditivo que pode ter, que vocês conhecem, viu como é que vocês conhecem, para comprar um imóvel financiado, que não pode ser financiado? A pessoa constrói muita coisa, vai fazendo... Averbação, não tem averbação. Vai fazendo puxadinho lá. Quando não tá, né? O famoso puxadinho, a averbação. A escritura está lá 2 cômodos. Você vai lá, tem 50 cômodos. Né? Eu só puxei um pedacinho do meu filho, aí eu construí em cima para minha sogra, aí eu fiz uma área para o churrasco, aí eu puxei para minha outra filha, aí eu fiquei com dó, fiz um pedacinho para alugar baratinho para a sogra dela, tem um prédio. Para começar, essa pessoa, por falta de averbação, já está devendo IPTU. Porque o IPTU pode ser isento característica da pessoa ou característica do imóvel. Às vezes a característica do imóvel não é mais isenta de IPTU. Então tem toda essa averbação. Então não bate com a construção. Como não bate com a construção, não é financiado. O engenheiro vem fazer a fiscalização do imóvel. O imóvel mais difícil de vender financiado é casa individual particular. Porque a da construtora, aquele monte de casa, um do lado do outro igualzinho, a construtora já fez tudo certinho para vender financiado. A construtora não quer ter risco, ela fez exato. Aquele condomínio de casas fechado, a construtora fez exato. Apartamento, a construtora fez exato. A pessoa comprou o terreno e fez do jeito que quis, às vezes não fez nem planta. Eu tive um imóvel que a engenheira da Caixa ela não fez avaliação, ela destruiu o imóvel. Eu nunca vi um laudo com tanta ressalva negando o laudo. Porque eu olhei a grosso modo, a casa estava dentro das condições da matrícula. Alguns engenheiros olham a grosso modo e está dentro das condições. Essa mulher, eu acho que ela veio, a engenheira, estava insatisfeita com alguém, estava doida para descontar em alguém. Ela veio com a trena, mediu até o degrau da escada, marcou no laudo, degrau fora da altura estabelecida pelas normas da BNT. Ela pediu uma vassoura emprestada e falou, aqui eu acho que é forro, quer ver? Bateu, parte da laje é normal, parte é forro, negou. Ela foi na janela, mediu o cantinho da parede, mediu a altura, mediu embaixo, janela fora do esquadro, das laterais do espaço permitido da parede. Aí ela pegou, tinha uma parte que ela viu que era da caixa d'água, não era a parte da pessoa ficar, a pessoa estava trocando forro. Fiação exposta por falta de forro. Eu sei que ela encontrou tanto laudo negativo naquele imóvel, que eu falei, nunca vi um laudo que nem esse.
ela descreveu o imóvel totalmente de forma negativa. Esse imóvel não pôde prosseguir com o financiamento. Então, o que acontece? Essa averbação, ou até mesmo fora dos padrões de averbação, fora dos padrões de construção, podem impedir o imóvel com documento ok também ser financiado. Então, por isso que muitas vezes casa não dá financiamento. Não é que casa não dá financiamento, é que às vezes a casa está irregular. Também a gente encontra muito, vai ver aqui, o desdobro. O que é um desdobro? Eu comprei um terreno grande junto com meu pai, ele construiu a casa dele e eu construí a minha. Só que aquele terreno está em nome dos dois, agora eu quero vender a minha parte. Eu tenho que ir na prefeitura, vou ver toda a questão de planta, toda a questão de medida, o mínimo de frente para a rua, aí vai dividir aquele terreno em dois, é o desdobro, é como se estivesse dobrado, estou desdobrando ele, estou dividindo ele. Então acontece muito isso também. Esses casos aqui, eu posso vender o imóvel? Eu posso vender o imóvel, posso vender à vista, posso vender por outros bancos não muito exigentes, mas a questão é, às vezes, na maioria dos casos é à vista, desde que a documentação esteja ok. Então tem muitos impeditivos que podem estar influenciando. Então quando eu faço a captação do imóvel, eu tenho que saber todo aquele histórico do imóvel, eu tenho que saber aquela história daquele imóvel, eu tenho que saber para saber se ele vai ser financiado ou não, se ele pode ser vendido à vista ou não. Então tudo isso é importante a gente estar observando. Dúvida nessa questão? Mas como que eu vou conseguir fazer a captação do imóvel? Como que eu vou chegar no proprietário? Nós temos duas formas bem simples. Online, offline. O que é online? Tudo aquilo que eu vou fazer pela internet. Eu vou entrar num site OLX, Zap Imóveis, ZL Imóveis. Eu vou entrar em qualquer site. Esses sites, muitas vezes eu tenho filtro proprietário. Eu vou lá pegar os dados do proprietário, vou conversar com ele, vou me apresentar e vou oferecer os meus serviços. Simples assim. Ele pode dizer sim ou dizer não. Se eu não fizer nada, eu já tenho não. Se eu fizer alguma coisa, eu corro o risco de ter o sim. Caminho muito simples. Tem muito corretor que coloca que ele é o proprietário, está errado do corretor. Aí às vezes vai falar que é o corretor. Em alguns casos também trabalhamos com parceria. Então o importante é atender o meu cliente final, seja na parceria, ganhando metade, seja com o proprietário, ganhando 100%. Mas lembrando que se eu não atender o meu cliente, outra pessoa vai atender, é melhor ganhar metade do que não ganhar nada. Mas, de preferência, a gente vai atrás do proprietário. Nas redes sociais, dá resultado, Sandro? Da onde você conseguiu, Leonardo? Da onde você conseguiu a Ana? E o que aconteceu com os dois? Venderam. Em quanto tempo? Em menos de um mês. Captou, vendeu em menos de um mês redes sociais. Então eu posso ir nas redes sociais, ver o proprietário que está anunciando, falar com ele. Ou eu faço aquela famosa pergunta: alguém aí na Coab vendendo imóvel por esse valor? Alguém vendendo imóvel com transferência de dívida? Estou procurando imóvel, estou comprando à vista. Posso fazer isso? Posso. Vou encontrar proprietários. Vou entrar nos grupos e perguntar. Eu vou encontrar os proprietários. Então é uma forma barata, porque eu não vou ter despesa. A despesa que eu vou ter vai ser meu tempo e energia elétrica e internet para poder encontrar proprietários. Então eu posso procurar dessas formas. Eu posso fazer também o anúncio pago, o famoso tráfego pago. Vou lá no Google, faço um anúncio, o Google dispara para as pessoas e eu vendo.
Tem pessoas que entram no Google, aonde que eu posso anunciar meu imóvel, aonde eu posso vender o meu imóvel. Às vezes vai aparecer a minha propaganda. Eu posso colocar no YouTube para fazer um videozinho, e quando a pessoa está lá ouvindo música, se ele está sempre procurando pesquisas de aonde vender o imóvel dele, o YouTube sabe que ele é uma pessoa que tem potencial para o meu anúncio. No filtro, ele vai mandar o meu vídeo para ele. Então o tráfego pago, ele é interessante porque ele é segmentado. Eu desenho o perfil do meu cliente, ele vai aparecer para aquele meu cliente. Eu fiz uma vez, a Gabriela estava comigo, o tráfego pago para captar imóveis. Eu acho que em uma semana a gente captou mais de 10 imóveis. Só divulgando o pago. Pago onde? No Google? No Facebook eu fiz. Facebook? E é barato, né? Não é caro. Depende dos casos. Tem vezes que eu coloco R$500, vezes que eu coloco R$1.000, tem vezes que eu faço R$100. Depende do que eu estou anunciando. Tá? Mas é aquela velha questão. Se eu vou gastar 500 para ganhar 3.000, vale a pena? Aí se eu gasto 1.000 para ganhar 6, vale a pena? Então a gente tem que ver aonde vai dar retorno. Já teve casos de eu gastar R$1.000 e não ganhar nada. Então eu tenho que ver a minha propaganda. Eu testo gratuito, vi que deu efeito, aí sim eu vou para o pago. Fora que hoje a gente tem muita ferramenta que faz a divulgação gratuita para a gente também. Então a gente vai sempre no gratuito. Eu coloquei no TikTok, também vale. Porque hoje todas as redes sociais têm os patrocínios. Então tem várias formas diferentes. A mesma captação de comprador é a de vendedor. E a offline? Como que eu posso fazer a offline? Carta. Eu posso fazer mala direta. Eu posso fazer panfleto, eu posso fazer cartaz, eu posso fazer cartinha para o meu cliente. Tudo isso eu posso fazer. Aí eu vou lá, ponho na caixinha do correio dele, saio colocando em vários imóveis. Dá retorno? Dá retorno. Pra vocês terem uma ideia, teve um dia que eu saí com meu filho Ivan, a gente colocou algumas cartinhas. Apartamento da Isidoro de Lara que eu vendi foi da cartinha. Apartamento daquele policial que estava se aposentando, da Adriana Alvarez, veio da cartinha, do mesmo dia. Apartamento daquela senhora que nunca atende a gente, veio da cartinha, na porta do meu Ferrari. Esses 3 imóveis veio de um dia que eu coloquei cartas. Então, vale muito a pena. Que outra maneira eu posso fazer offline, fora por cartinhas? Ligação. Então eu posso levantar o telefone de alguns clientes através do cadastro dele IPTU, através do cadastro dele antigo da lista telefônica, através de aplicativos que cruzam informações e posso fazer ligação oferecendo os meus serviços. Posso fazer via WhatsApp de modo online também. Online sempre usando o recurso da internet. Offline sem o recurso da internet. Tem um contato direto. Mas será que tem mais algum método que eu posso fazer para conseguir descobrir quem está vendendo imóvel? Pergunta para quem conhece. Indicação. Pergunto para quem conhece. Você sabe de alguém do seu prédio que está vendendo? Converso com o síndico. Você sabe de algum morador que está vendendo? Você poderia me indicar algum morador? Eu já tive síndico que me indicou até do prédio do lado. Ele cuidava do prédio dele e tinha contato com muita gente do outro prédio. Indicou. Sabe uma outra forma que eu posso conseguir também? Qual que seria? Não tem mais nenhuma forma offline? Parente. Parente e indicação. Tem uma forma a mais simples, mais antiga e a mais eficaz que existe, que nada supera. PAP, porta a porta. Não tem método mais eficaz. E detalhe, tem um monte de corretor que ainda deixa a dica porque ele põe uma placa lá que o imóvel está vendendo. Você vai lá, bate palma, conversa com a pessoa, explica, viu que ela está vendendo e pergunta se pode vender também. Aí ele já tem 10 placas, tem mais placa do que portão.
Ele fala, você não vai pôr mais uma placa não, né? Não vou pôr placa não. Ah, então pode anunciar. Ah, mas eu já anunciei com muita gente. Mas quanto tempo faz que você está vendendo? 2 anos. Alguém vendeu, outros visita? Não. Eu só não vou te incomodar, a não ser que o seu imóvel seja vendido. A não ser que tenha alguém interessado. Tá, então põe. Pode anunciar. Então é uma questão de conversar. Às vezes o proprietário, ele acha que por ter muita gente anunciando, ele não vai colocar mais um. Mas se a gente souber conversar com ele, às vezes a gente é aquele mais um que vende. Teve um proprietário que a gente tentou entrar em contato e falou, não, já tem muita gente anunciando. Isso em janeiro. Chegou no mês de final de março, começo de abril, o vizinho dele que recebeu uma carta minha, uma mala direta, entrou em contato comigo. Colocou o imóvel dele à venda. No final de abril vendeu o imóvel dele e o vizinho dele continuou anunciado com um monte de gente e ainda não vendeu. E não aceitou anunciar comigo. E detalhe, quando eu vendi o dele, outra pessoa que ia no mesmo prédio não tinha mais imóvel para oferecer no mesmo prédio. E o dele ainda está lá para anunciar. Ele está lá ainda à venda. Ah, o daquele que fez a captação, né? Isso. Tem que fazer inventário, né? Então, o que acontece? O porta a porta, ele é muito importante. Conversa com o síndico, pergunta se pode deixar as caixinhas do correio, ou tenta levantar o nome, coloca. Então são várias formas. Mas ir para a rua, ir no PAP, o mais interessante para você vender, para você fazer a captação do imóvel. Principalmente quando está começando, né? Principalmente. Porque você tem mais tempo e precisa mais de mercadoria. Então nós vamos fazer na prática o PAP depois. Mas é o infalível. PAP é um dos melhores. Você conversa com a pessoa, você tira as dúvidas, você já está lá com a pessoa. Você não vai tentar levantar o telefone, tentar levantar o endereço, tentar levantar o nome. Você já está lá com a pessoa. Se a pessoa não conseguiu contato, às vezes o vizinho do lado sabe, essa casa está vazia, mas o filho vem com tal frequência, você põe na caixinha do correio e você fala, essa casa está vazia, mas eu tenho o telefone da filha, eu conheço ela. E, às vezes, esse imóvel está vazio, mas esse vizinho pode indicar e você pode gratificar esse vizinho, você pode gratificar esse síndico com uma indicação. Tem muito imóvel que está vazio e a chave fica com o síndico. Então você pode fazer essa parceria com o síndico também. Tem muito imóvel que está vazio, mas quem tem o contato é o porteiro. Então se apresentar, conversar é a melhor solução ainda. Então na captação, o PAP e direto no imóvel é o mais importante. Fecha a projeção.